Salve galera! Nessa parte da aula, vamos estudar exatamente a força magnética aplicada em condutores retilíneos. Bora lá! A base de raciocínio é a mesma que nós temos exatamente em carga, mas vamos tentar entender um pouco melhor. Primeira coisa que eu quero que você se lembre. Quando eu penso em condutor, é muito comum se falar em corrente elétrica. E corrente elétrica, se você lembrar, nada mais é do que a passagem das cargas elétricas numa certa secção de um fio. Logo, corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons livres, ou de cargas elétricas nesse caso. Se eu estou pensando nesse movimento, a regra que eu trabalhava, que era do tapa, bem, ela não mudou praticamente nada. Eu continuo trabalhando com a indicação, nesse caso, do dedão como sendo a velocidade. Só que eu tenho que entender que a velocidade, nesse caso, vai aparecer como sendo o sentido da corrente elétrica. E se ele é o sentido da corrente elétrica, eu começo a pensar que esse ângulo θ, ele vai acompanhar, dessa vez, a corrente elétrica, o movimento, a velocidade de várias cargas passando num certo intervalo de tempo. Outra coisa interessante, eu só vou observar o pedaço do fio que está imerso no campo. Então, só me interessa esse pedaço, esse comprimento que está dentro do campo. Por quê? Porque para ter uma força magnética, eu dependo de um campo magnético. Então, só conta para mim a parte que está imersa no campo. Quem está fora do campo não conta. E dessa forma, eu fico com a seguinte relação. Força magnética é igual. Bem, a primeira função que eu vou trocar é a carga. Eu entendo que carga elétrica, nesse caso aqui, pode estar relacionado com corrente elétrica é igual a carga pelo tempo. E multiplicando isso aqui em cruz, eu poderia escrever simplesmente que carga, nesse caso, seria o produto da corrente vezes o tempo. Pronto. Essa é a primeira função que eu já estou pensando em substituir. A segunda função seria a velocidade. Bem, eu entendo que o pedaço que eu estou contando, esse comprimento, é uma região que será percorrida por uma corrente elétrica, por várias cargas. E pensando dessa maneira, eu vou substituir aqui pela função da velocidade. Logo, velocidade é igual a ΔS por ΔT. Eu entendo que esse ΔS nada mais é do que o comprimento da região onde a minha corrente irá percorrer, dividido por um certo intervalo de tempo. Pronto. Montei a minha função. Feito. Agora eu vou substituir e aí nós vamos ver o que acontece. Força magnética, então, será igual carga elétrica, corrente vezes o tempo. Velocidade, comprimento dividido pelo tempo, vezes o campo, vezes o seno do ângulo θ. Bem, vou cortar o ΔT cima de baixo. Feito isso, vou colocar em ordem. Logo, eu tenho campo vezes corrente vezes o comprimento, seno de θ. Frasezinha arranjada, famoso π sem θ. Bem, seria a frasezinha arranjada, né? Então eu entendo que B é o meu campo magnético, I é a corrente elétrica que irá percorrer essa função, L é o comprimento imerso no campo, e o θ, gente, nesse caso, é o ângulo formado entre a corrente elétrica e o campo magnético. Nessa situação exemplificada, eu quero que você veja exatamente que o meu campo está entrando no plano e que a minha corrente está para a esquerda. Logo, o ângulo formado entre eles é um ângulo de 90 graus. Lembrando mais uma vez que se o meu ângulo θ é 90 graus, eu entendo que o seno de 90 é igual a 1. E isso torna a minha função possível.
Em uma questão de valores, nós podemos adotar alguns valores para que você veja o cálculo. Por exemplo, eu posso falar que esse campo magnético tem uma intensidade de 2 Tesla. Posso falar que essa corrente elétrica vale 4 amperes. Posso falar que o comprimento desse fio é de 50 centímetros. Ah, mas já por não é em metros? Sim, mas a maior parte dos exercícios vai trazer principalmente comprimento em centímetros, quando não tem milímetros. Então fique esperto, tem que passar para metros sempre. E aí, se eu fizer essa conta, é tranquila. Então, famoso 1.100 θ. Então, fiquei com famoso é igual campo 2, corrente 4, comprimento imerso no campo, meio metro, seno de 90 graus. Sendo assim, eu vou ter 2 vezes 4, 8, metade de 8 é 4, seno de 90 é 1. Então eu fiquei nesse caso com 4 newtons de força. E o sentido? Como ele fica? Gente, o sentido respeita a regra do tapa. Porém, agora não vai ter aquela historinha de costas da mão, frente da mão. Só palma na mão, só palma. Então, simplesmente, o dedão continua indicando a corrente, nesse caso, que seria a velocidade das cargas, né? Os dedos juntos continuam indicando o campo. A palma da mão, em todas as situações, vai indicar pra gente, nesse caso, a força magnética. Então, o meu campo está entrando, a minha corrente está para a esquerda, logo a minha palma ficou para baixo, e a minha força magnética ficará para baixo. Tá? Então, se ele perguntasse para mim agora, qual é a direção e o sentido desse campo? Eu poderia falar para você com tranquilidade que a direção desse campo pode ser dita perpendicular ao fio, já que a corrente vai passar pelo fio, pelo condutor, em geral ele vai acompanhar isso, né? A direção vai ser sempre perpendicular. E o sentido eu posso colocar para baixo. Jabur, na direção eu poderia ter colocado vertical? Bem, se você tem um desenho pronto, sim, sem problema nenhum. Eu respondi de uma forma geral. Sempre você vai poder falar a mesma coisa. Direção, perpendicular ao fio, sempre existir. Mas aí vai depender de cada situação, você tem que analisar uma por uma, né? Tem uma resposta mais padronizada dentro daquela situação que é uma situação mais comum. As unidades de medida, só para constar no teu estudo, força continua sendo em newtons, campo continua sendo em Tesla, então está aqui, Newton, aqui continua sendo Tesla, corrente elétrica, ampere, comprimento é dado em metros. Beleza? Galera, então isso daqui seria a força magnética em condutores retilíneos, tá? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, consiga aplicar, tá? Depois vai lá na minha página, dá aquele like, aquele joinha, isso ajuda muita gente. Faz teu comentário, vê se você gostou, não gostou, se você quer que melhore ou acrescente alguma coisa, para que eu possa entender e assim eu posso te ajudar cada vez mais para que você possa alcançar a tão sonhada aprovação do vestibular, ok? Então, galera, lembre-se sempre que o Hulk esmaga e que você esmaga no vestibular.